Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando com você para comentar a Santa Liturgia do dia 28 de agosto, sexta-feira. É o dia em que a Igreja no mundo inteiro festeja Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja, aliás, o maior entre os doutores, um maior dos padres da Igreja Latina. Santo Agostinho, filho de Santa Mônica, ele nasceu no ano de 354, no norte da África, atual Argélia, e teve um grande influxo da mãe, que era uma fervorosa católica, enquanto o pai era um homem de comércio pagão, sem nenhuma religião, senão aquelas divindades pagãs dos tempos antigos. Mas Agostinho era um super inteligente e, quando adolescente, começou a ser inquieto, rejeitando a religião da mãe e começando a procurar, como podia naquela época, todas as doutrinas, todas as religiões, todas as possibilidades de vida que lhe desse aquela satisfação que, de uma maneira irresistível, ele buscava. E depois, quando se converteu, ele escreveu um livro chamado As Confissões, e que começa dizendo: o meu coração está inquieto, Senhor, e só encontra repouso quando se encontra contigo, Senhor Jesus. É muito bonito, porque ele vai dizer que a inquietação do coração é típico de toda pessoa que é atenta, ligada à realidade da vida e que experimenta que nada parece satisfazer, porque tudo parece incapaz de responder plenamente ao desejo de felicidade e de paz, de realização, de utilidade verdadeira para a sociedade inteira. E assim ele acabou também saindo da própria cidade, visitando outros lugares, conhecendo mestres, etc. E finalmente chegou a Roma. E a mãe, que teve uma vida de oração com muitas lágrimas para que o filho se convertesse, e o seguiu até Milão, onde ele estava, pois era já um adulto famoso, uma espécie de advogado, nós diríamos na linguagem de hoje, que estava a serviço da corte, mas acabou encontrando o grande arcebispo de Milão, que é Santo Ambrósio. E inicialmente ele o criticava, achava que iria derrubá-lo com seus argumentos, com a sua doutrina, digamos assim, ateia, mas acabou sendo conquistado por este homem, que tinha sido governador de Milão e depois proclamado bispo, um grande santo lá no século IV, portanto, cerca de 1600 anos atrás. E assim foi Santo Ambrósio que batizou Agostinho, e ele continuou sendo, depois foi feito bispo e se tornou um grande teólogo, um grande pastor, um grande contemplativo, um catequista, um defensor da fé, um promotor da vida comunitária e autor de muitos livros que ainda nos tempos atuais são estudados, porque constituem uma grande riqueza até mesmo neste nosso tempo. E depois eu queria dizer uma palavra sobre a primeira leitura, que é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no qual São Paulo fala que o que caracteriza a vocação dele é de ser o evangelizador, não tanto aquele que vai administrando no dia a dia sacramentos e preencher livros de paróquia, etc., mas diz assim que o Senhor me enviou para pregar a boa nova da salvação e principalmente dando mostra do poder de Deus, porque ele não tinha uma grande habilidade de oratória, de fazer discursos, mas sempre de uma grande profundidade. Ele fala neste primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios: onde está o mestre da lei? Onde o questionador deste mundo? Acaso Deus não mostrou a insensatez da sabedoria do mundo? Tanta sabedoria, tantos doutores, tanta gente estudada, mas o mundo continua dominado pelo ódio, pelas divisões, pela corrupção, pela violência.
violência, pela maldade, porque parece que o único Deus do nosso tempo é o Deus lucro, é o Deus dinheiro, e tudo se sacrifica, até mesmo a dignidade da pessoa, o bem maior que é a vida, tudo se sacrifica para esta idolatria do poder e do lucro. E depois, no final do trecho, ele vai dizer: mas para os que são chamados por Deus, este Cristo é poder de Deus, é sabedoria de Deus. Pois o que parece insensatez de Deus, na realidade é mais sábio do que os homens. E o que é considerado uma fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É um belíssimo trecho, vale a pena ir estudando, meditando, contemplando com cuidado. E depois o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, Jesus faz a comparação entre 10 jovens que pegaram lâmpadas para aguardar o noivo, dizendo que 5 delas eram imprevidentes e 5 eram previdentes. Mas é interessante que já faz a comparação do reino de Deus com uma festa de casamento. Com uma festa de casamento que aquelas 10 jovens estão aguardando com lâmpadas para iluminar o caminho ao noivo que vai chegar de noite. E na realidade, do que está falando Jesus? Que na noite, nas trevas deste mundo, o noivo chega para fazer uma festa, para que todo mundo possa festejar e alegrar-se, porque o reino de Deus é o reino da alegria, da festa. E que significa festa? Da abundância, da realização, da felicidade, da paz, tudo em abundância pela graça de Deus, quando se estabelece este canal de comunicação entre a nossa pobre humanidade e a sua riqueza divina. Agora, aquelas jovens, 5 eram prudentes e levaram também óleo, e 5 eram imprudentes, não levaram óleo de reserva. E como o noivo demorou um pouco para chegar, quando o noivo estava chegando, já aquelas imprudentes tinham perdido, não previdentes, não tinha mais o óleo para aquelas lamparinas. E então, enquanto foram comprar óleo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. Este é o convite. Nós somos convidados a participar de uma festa de casamento, na qual o noivo é o próprio Jesus Cristo e a noiva é a comunidade cristã. Portanto, o conjunto de todos nós que seguimos o Senhor Jesus. Depois chegaram aquelas que não eram previdentes e bateram a porta. Abre-nos a porta, Senhor. Mas ele disse: eu não vos conheço. E depois a todos Jesus diz: ficai vigiando, porque o Senhor pode chegar para ser o noivo que vai inaugurar uma bela festa na vida de vocês, mas não podem perder essa oportunidade. Tem que ficar ligado, atento a tudo, para poder dizer: sim, Senhor, nós estamos aqui prontos para crescer na amizade contigo. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.